Eu devia estar morto hoje, mas um preso me salvou, e eu deixei ele morrer. Eu ainda lembro do som da minha própria respiração naquela noite. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, como se até ele tivesse medo do que estava prestes a acontecer. Era para ser só mais um plantão comum. Mais um turno de 12 horas naquele corredor gelado, iluminado por lâmpadas que piscam como se estivessem morrendo, aos poucos menos. Assim como muita gente ali dentro, eu já estava acostumado com o cheiro de mofo, com os gritos vindos das celas, com o som dos chinelos arrastando no chão de cimento. Aquilo tudo já fazia parte da minha rotina. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente. E eu senti. Não sei explicar como, mas senti. Me chamaram de louco quando falei que agente bom é aquele que sente o clima da galeria só pelo jeito que os presos respiram. Eu aprendi isso cedo. Aprendi que quando tá tudo calmo demais é porque alguma coisa ruim tá pra acontecer. E aconteceu. Eu fui cercado no fim do corredor. Estava sozinho, menos como sempre. Um erro de escala, uma coincidência, ou já era parte do plano? Não sei. Só sei que eu olhei nos olhos deles e entendi que não ia sair dali com vida. Não tinha para onde correr. A Grade estava atrás de mim e a morte na frente. E foi nesse momento que ele apareceu. O preso que ninguém olhava, o cara que nunca falava alto, que nunca se metia em nada, um fantasma ali dentro. E foi ele quem me salvou. Ninguém entendeu, nem eu. Ele enfrentou os próprios colegas para me tirar dali. Apanhou no meu lugar, se queimou com os caras da facção. Fez o que ninguém faria por um agente penitenciário, por mim. E o pior de tudo é que eu não pude fazer nada por ele depois. Essa é a história que eu nunca contei para ninguém, porque se eu contasse, eu provavelmente não estaria aqui para contar. Mas hoje, depois de tantos anos carregando esse peso, eu preciso falar. Nem que seja uma vez. Nem que seja em voz baixa. Nem que seja para ninguém ouvir. Porque ele morreu e eu fiquei. E às vezes, viver dói mais do que morrer. Meu nome, pode me chamar de Costa. Não é meu nome de verdade, mas é assim que todos me conhecem aqui dentro. Na prisão, a gente aprende cedo a não dar tudo de si, menos nenhum nome. Já são 14 anos de cadeia, não como preso, mas quase como agente penitenciário, como o homem que gira a chave do lado de fora da cela, mas que sente o peso das grades todos os dias, do lado de dentro da própria consciência. Eu entrei nesse sistema novo, com cara de quem ainda acreditava na lei, achava que ia fazer a diferença, que ia manter a ordem, proteger os bons e punir os maus. Só que aqui dentro, a verdade é outra. A linha entre certo e errado é tão fina que se evoca piscar. Já cruzou. Trabalhar nesse lugar muda a gente, endurece, apaga a cor dos olhos e faz a alma desbotar. Tem dia que você entra rindo e sai calado. E tem dia que você entra calado e quase não sai. A primeira vez que eu vi um corpo estendido no chão da cela, eu perdi o sono por 3 noites. Hoje é dia, só abaixo os olhos, preencho o relatório e sigo. Parece frieza, mas é proteção, é o que me mantém vivo aqui dentro. Não dá para confiar em ninguém, nem nos colegas de farda, nem nos detentos. Cada palavra pode ser uma armadilha, cada gesto pode ser interpretado errado. E aqui, uma interpretação errada custa caro, custa sangue. Foi por isso que eu aprendi a me calar, a andar reto, a nunca olhar demais, nunca me envolver demais. Só que a vida não avisa quando vai testar suas regras. E naquela noite, quando eu fiquei frente a frente com a morte, o único que estendeu a mão foi alguém que eu jamais pensei em confiar. Um preso, um detento que tinha todo o motivo do mundo para me odiar, e mesmo assim me salvou. E é por isso
que hoje eu tô contando essa história. Não para limpar minha consciência, porque essa eu já perdi há muito tempo. Mas talvez, para dar um nome ao silêncio que me acompanha desde aquele dia, eu trabalho no bloco. Código, quem conhece esse lugar sabe, é onde ficam os presos mais perigosos, homicidas, líderes de facção, caras que já nasceram com o diabo na sombra. Olhem, não entra estagiário. Ali, só vai quem já aprendeu a não tremer com a ameaça. O bloco C é um corredor longo, úmido, sem janelas. A luz das lâmpadas é fraca, amarelada. Parece que o tempo não passa ali dentro. Tem dias que eu fico olhando pro relógio e tenho certeza que os ponteiros estão rindo da minha cara. As celas são pequenas, 2 Belix, uma privada no canto e uma pia que pinga água ferrugem. O chão é de cimento queimado, cheio de rachaduras, e o teto tem infiltração que pinga sempre que chove. O Cairo é uma mistura de mofo, suor, cigarro e raiva contida. Aquela raiva que você não vê, mas sente no ar. Ela gruda na pele, entra nos pulmões, vai para casa com você. Todo dia é a mesma coisa. Contagem às 6 da manhã, revista nas celas, liberação de banho de sol, depois almoço, que eles sempre reclamam, mesmo sabendo que a comida está melhor do que em muita casa por aí. Depois vem a parte mais perigosa, o tédio. É quando eles não têm o que fazer que começam os problemas. Trocam billheads, tramam coisas em voz baixa, passam mensagens codificadas entre as grades. E a gente, que tá ali todo dia, aprende a ouvir o que não foi dito. Tem também os códigos entre os próprios agentes. Um olhar, um assobio, um toque no rádio, tudo pode significar perigo. E o rádio, às vezes falha, e quando ele falha você tá por sua conta. A rotina é rígida, mas isso não quer dizer que a gente controla tudo. Pelo contrário, quem controla de verdade são eles. A gente só tenta manter a ordem. E quando a ordem se quebra, quem está no meio do fogo é você. Foi nesse cenário que tudo aconteceu. Entre uma contagem e outra. Entre o café frio e a troca de turno. E foi também nesse mesmo corredor, entre aquelas paredes mofadas, que eu descobri o que significa dever e até onde a gente pode ir para continuar vivo. Ele era só mais um número na ficha. Tela 12, Bloco C, condenado por latrocínio, roubo seguido de morte. Pelo menos, era isso que dizia o papel. Mas aqui dentro, o papel engana. O que vale mesmo é o olhar. E o dele era diferente. Não era de quem quer intimidar, nem de quem quer se esconder. Era um olhar de quem já viu coisa demais para ter medo. Quieto, sempre na dele. Nunca causava confusão, nunca pedia nada, nunca sorria também. Um homem sem pressa e sem raiva, visível, mas que carregava alguma coisa pesada no peito. A gente sente isso com o tempo, aprende a reconhecer. Os outros detentos respeitavam ele, não por medo, mas por algum tipo de pacto silencioso. Ninguém mexia com ele, ninguém zombava, ninguém ousava invadir a cela dele. Era como se tivesse uma linha invisível em volta dele que ninguém cruzava. Eu me lembro bem do jeito que ele me cumprimentava nas contagens, sempre com a cabeça, nada de bom dia, nem senhor, só um aceno seco firme, como se dissesse: estou aqui, mas não estou com vocês. Ele não falava muito, mas quando falava, dava vontade de ouvir. Tinha voz calma, pausada e um vocabulário que não combinava com o tipo de ficha criminal que ele carregava. Tinha lido mais livros do que muitos agentes. Sabia do lais, sabia de regras, sabia do que acontecia fora dali. Sabia, principalmente, ficar calado quando todo mundo estava gritando. Uma vez, numa madrugada, ele me viu passando mal.
Tava com uma crise forte de enxaqueca. Ele não disse nada, só puxou um frasco debaixo da coberta e empurrou pela grade. Chá de camomila com hortelã. Vou ir te ajudar. Bebe antes que esfrie. Aquilo me marcou. Não pela bebida, mas pelo gesto. Na cadeia, gestos como esse não são comuns, ainda mais vindo de quem, teoricamente, deveria te odiar por ser o cara da chave. Foi por isso que, mesmo sem perceber, eu comecei a olhar para ele com outros olhos. E talvez por isso tenha doído tanto quando viu o que aconteceu depois. Ele era o tipo de preso que a gente acha que nunca vai se meter em nada, que vai cumprir os anos dele em silêncio, esperando o tempo passar. Mas a verdade é que às vezes os mais silenciosos são os que gritam por dentro. E naquela noite, ele gritou com o corpo, Come, Cordium, com a própria vida. No sistema, a gente aprende a perceber os sinais antes que eles virem tragédia. Às vezes é um cochicho fora de hora, uma troca de olhares rápida entre celas, uma movimentação diferente no banho de sol. E naquela semana, tudo estava estranho. Tudo começou na segunda. A cela 9 recusou o almoço. Não é comum. Se tem uma coisa que ninguém dispensa ali dentro, é comida. Mas eles deixaram o prato esfriar. Depois, na terça, um dos presos do pavilhão, D apareceu com o olho roxo e jurou ter caído da beliche. Ninguém acreditou, mas ninguém falou nada também. Silêncio em excesso. É sinal. Quarta-feira, a limpeza da galeria foi mais demorada. O faxina da tela 11, que sempre terminava em 30 minutos, ficou mais de 1 hora circulando com o balde. Passava perto da minha sala, mas não olhava, não cumprimentava, não sorria. Era como se estivesse fazendo um mapa com os próprios olhos. Quinta. O detento da cela 6 pediu para ir na enfermaria 2 vezes. Não estava doente. Foi só para testar o tempo de resposta dos agentes. Eu percebi, mas deixei passar. Porque às vezes nesse jogo você precisa fingir que não viu, só para ver até onde eles vão. E então chegou a sexta, meu plantão. Desde o momento que entrei no bloco, senti o clima pesado. Os presos estavam quietos demais. Até os mais bocudos, que adoravam provocar, estavam calados. Ninguém arrastava a cadeira. Ninguém batia na grade pedindo cigarro. Ninguém estava nervoso, mas também ninguém parecia tranquilo. Era um silêncio de cemitério, e silêncio demais dentro de uma prisão. É barulho de morte. Quando passei pela cela do X, ele não me acenou como sempre fazia. Só me olhou fixo, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Parecia medo, mas não por ele, por mim. Eu continuei a ronda, tentando manter a postura, o rádio preso na cintura, a cabeça erguida, mas por dentro, meu estômago queimava. Eu sabia que algo estava vindo, e não importava o quanto eu me preparasse, já era tarde. Os sinais estavam por toda parte, e eu vi todos, mas não consegui impedir nada. Naquele dia, eu estava mais sozinho do que nunca. E quando os passos começaram a ecoar atrás de mim, naquele corredor vazio, eu entendi. Eles iam me pegar. Na escala oficial, eu não estaria sozinho naquele plantão. O agente Marcos era para estar comigo. Ele sempre ficava na torre, enquanto eu fazia a ronda. Mas naquela noite, disseram que ele faltou de última hora. Problemas pessoais. Foi o que disseram. E me mandaram segurar o turno até alguém aparecer. Mas ninguém apareceu. Na prática, eu virei o único responsável por 2 pavilhões inteiros. Sozinho. Sem torre. Sem reforço. Sou como o radio que já dava chiado desde o começo do mês e ninguém da chefia tomava providência. Eu devia ter recusado o turno. Eu pensei em fazer isso. Mas sabe como é? Se você reclama demais, logo te colocam no radar.
E ser visado no sistema penitenciário é pedir para sofrer. À noite, Cowie, as luzes do bloco começaram a piscar, como sempre faziam depois das 7. A galeria foi se apagando aos poucos, como se estivesse perdendo o fôlego. Eu fui descendo o corredor com aquela sensação de que tinha alguém me observando, mas não dava para ver ninguém. As celas estavam em silêncio, mas o tipo de silêncio que fala, que sussurra no escuro. Era como se cada grade estivesse respirando, como se as paredes estivessem esperando alguma coisa acontecer. O ar estava pesado, denso. Eu sentia dificuldade para respirar, mesmo sem correr, mesmo sem me mover demais. Normalmente, o Marcos me dava cobertura. Enquanto eu caminhava entre as celas, ele me monitorava pela torre de observação, pronto para acionar o botão de emergência se algo desse errado. Mas, dessa vez, não tinha ninguém lá. Eu olhava para o alto, para a janela da torre, e ela estava escura. Nenhuma sombra, nenhum sinal de vida, só o reflexo da minha própria insegurança voltando nos vidros sujos. Tentei usar o rádio. Apurei o botão e disse: Bloco C, tudo em ordem. Silêncio. Apertei de novo. Central. Responde, mas silêncio. Ali eu soube, aquela noite. Não era coincidência. A ausência do Marcos, o rádio mudo, o clima estranho, desde o início da semana. Os olhos do detento X me encarando como se tentasse avisar algo. Tudo fazia sentido agora. E esse sentido era perigoso. Eu estava sozinho, com dezenas de homens trancados, alguns armados com o que a gente chama de chave do inferno, aquelas armas improvisadas feitas de ferro arrancado da estrutura da cela. E eu, com um rádio quebrado e uma lanterna velha no bolso. A cada passo que eu dava, o som da sola da minha bota no chão parecia mais alto, como se ecoasse pelos ouvidos de quem me esperava na curva do corredor. Eu sentia, estavam me caçando. E o pior era que eu sabia que ninguém viria me ajudar. Foi quando passei pela cela 12 que tudo mudou. Ela estava lá, como sempre, sentado no canto da cama, braços apoiados nos joelhos, olhando para o chão como quem calcula o próprio destino. Mas dessa vez, ele não estava calmo. Os ombros estavam tensos, o maxilar travado. Era como se ele estivesse prendendo alguma coisa por dentro. Talvez um grito, talvez uma decisão. Eu tentei manter a rotina, andai devagar. Lanterna na mão, chave no bolso, postura firme. Fiz o que faço todos os dias. Olhei rápido para dentro da cela e segui andando. Mas quando passei por ele, senti que ele queria me dizer algo. Voltei o olhar por reflexo e ali estava ele, de pé agora, parado bem próximo à grade, me encarando com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Não disse uma palavra, mas mexeu a cabeça discretamente, apontando com o queixo na direção do fundo do corredor. Um gesto quase imperceptível. Quem não está treinado não perceberia, mas eu percebi. Eu parei, olhei para ele, confuso. Ele repetiu o gesto, olhou de novo para o corredor e depois fixou os olhos nos meus, como se dissesse: não vai por aí. Mas eu tinha que ir. Era meu trabalho, não podia simplesmente ignorar uma ala inteira. Demonstrasse qualquer hesitação, os outros presos perceberiam. E nesse ambiente, medo é perfume de sangue. Ele então fez algo que nunca tinha feito em todos os meses que esteve sob minha vigilância. Encostou o rosto nas grades, baixou a voz e disse: não está certo lá no fundo. Foi quase um sussurro. Eles estão esperando você. Aquilo me travou por dentro. Era como se o mundo tivesse congelado por um segundo. Tudo ao meu redor pareceu distante. Os sons se apagaram e o único ruído que eu ouvia era o do meu coração batendo mais rápido do que eu queria admitir. Eu não respondi. Não podia. As câmeras, mesmo com falhas, estavam ali.
e qualquer interação fora do protocolo poderia gerar desconfiança, tanto da chefia quanto dos próprios presos. Mas o que eu vi nos olhos dele foi verdadeiro. Era medo e arrependimento. Era como se ele soubesse que, ao me alertar, tinha acabado de assinar sua sentença. Eu segui, não por coragem, mas porque, naquela situação, até recuar era perigoso. Eles estavam observando, testando meus passos. E o mais cruel é que, mesmo sabendo que havia uma armadilha à frente, eu continuei. Caminhando, como um homem condenado, o corredor do bloco C é estreito, longo, frio, o tipo de lugar onde o eco dos passos parece vir de todos os lados. E naquela noite, cada passo meu era mais um passo em direção à morte. Eu sabia. Cada célula do meu corpo gritava. Os olhos do X, o silêncio exagerado, a torre vazia, o rádio mudo, tudo já tinha me avisado. Mas quando você trabalha numa cadeia, você aprende a seguir, mesmo com medo. Medo faz parte do uniforme. Faltavam poucos metros para virar a última curva do corredor. Aquela parte onde não tem câmera, onde a parede faz sombra, onde ninguém vê nada menos, nem os que querem, nem os que fingem não ver. Foi quando ouvi o som, um barulho seco, abafado. Não era voz, era mais baixo, como se alguém arrastasse um pano ou pisasse leve demais. Eu parei. Meus olhos procuraram nas sombras, e ali estavam eles. 3, talvez 4. Não sei dizer ao certo. As silhuetas se moviam como cobras no escuro, se soltando de dentro da penumbra com os olhos cheios de ódio. Eles usavam camisetas amarradas no rosto cobrindo tudo. Só os olhos apareciam. Mas eu reconheci, pelas tatuagens, a facção, a mesma que controla a ala inteira. Eu tentei puxar o rádio. Bloco C. Situação anormal. Solicito apoio. Nada. Só estática. A primeira coisa que senti foi a pressão contra meu peito. Um deles me empurrou contra a parede com tanta força que o ferro da fivela do meu cinto cortou minha barriga. Sangue quente escorreu por dentro do uniforme. Outro me segurou pelos braços. E o terceiro puxou algo brilhante do bolso. Um pedaço de ferro pontiagudo menos afiado, improvisado, mortal. Eles não falaram nada. Não gritaram, nem riram. Só me encararam como se eu fosse nada, como se eu merecesse aquilo, como se aquilo fosse só mais uma tarefa do dia. Foi aí que um milagre aconteceu. De repente, um barulho forte quebrou o silêncio. Um estrondo metálico, uma grade batendo. Um grito, solta ele. Era ele. O detento X estava fora da cela. Eu não sei como. Não sei se ele forçou a tranca, se alguém abriu para ele, ou se era parte de um plano. Mas ele estava lá. E veio para cima dos agressores com uma fúria que eu nunca imaginei. O primeiro golpe foi direto nas costas de um deles. Um chute que jogou o cara no chão. O segundo tentou reagir, mas foi atingido com um soco no maxilar. A violência foi rápida, crua, caótica, como tudo naquele lugar. No meio do empura-empura, eu consegui me soltar, cambaleando o sujo do sangue. Perdida, e vai. Vi ele segurando um dos caras no chão, enquanto os outros corriam de volta para as celas com medo da represália. E foi ali que eu entendi. Aquele homem tinha acabado de me salvar. De verdade. E ao fazer isso, tinha cavado própria cova. Ele podia ter ficado na cela, podia ter fingido que não ouviu nada, que não viu nada, como todos os outros fizeram. Mas, não. Ele veio, sozinho, contra 4, por mim. Na hora, tudo virou borrão. Os sons ficaram abafados, como se eu tivesse mergulhado num tanque d'água. O sangue ainda escorria do corte no meu abdômen, a perna tremia, e o mundo parecia girar. Câmera lenta.
Ele estava ali, à frente de todos, sem proteção, sem arma, sem nada menos, só com os punhos e uma coragem que eu ainda não consigo entender. Lutou como se tivesse algo a perder, como se fosse a vida dele em jogo. Mas não era. Era minha. Eu tentei ajudar, juro que tentei. Mas minhas mãos mal respondiam. Meu corpo estava travado, paralisado pelo susto, pela dor e, eu confesso, pelo medo. O último dos agressores hesitou quando viu X avançando. Soltou o ferro improvisado e correu pelo corredor, tropeçando nos próprios passos. A emboscada fracassou, e não foi por reforço, não foi pela segurança, foi por um homem que ali dentro já estava condenado. Quando tudo terminou, ele se virou para mim. Os olhos dele estavam cheios de dor, mas não física. Era como se ele soubesse o que vinha depois, como se, ao me salvar, tivesse aceitado que a própria sentença estava selada. Eu encostei na parede, ofegante. Ele se aproximou devagar, os punhos ainda cerrados, com um rosto suado, o peito subindo e descendo num ritmo acelerado. Você está bem? Ele perguntou. A voz dele era firme, mas baixa. Não tinha medo, nem raiva, só uma estranha serenidade. Eu não consegui responder. Só balancei a cabeça, tentando parecer forte. Mesmo sentindo que ia desmaiar a qualquer momento. Eles iam te matar. Ele completou. Eu não podia deixar. Foi nessa hora que os outros agentes apareceram. Finalmente, a sirene soou pelo bloco e, em segundos, o corredor encheu de farda, gritos e armas apontadas. X levantou as mãos, sem resistência. Não tentou correr, não disse nada, só olhou para mim uma última vez. Um olhar que dizia: agora é com você. Mas o pior é que eu sabia que não era. Mesmo que eu quisesse proteger ele, eu sabia o que aquilo significava. Sabia o código não escrito. Sabia o que a facção faz com quem trai. E ali, diante de tudo, percebi. Ele salvou minha vida e se condenou no processo. Os outros agentes chegaram gritando, correndo, abrindo caminho com cacetetes erguidos e armas em punho. Mas ali já tinha acabado. Os agressores tinham fugido para celas e se escondido nas sombras, como ratos quando a luz acende. AM tinha falhado. Eu estava no chão, escorado contra a parede, tentando controlar a respiração. Sentia o calor do sangue descendo pela barriga, misturado com o suor frio nas costas. A dor era suportável, mas o que doía mesmo era o que eu sabia que vinha a seguir. 2 agentes vieram até mim, perguntando o que tinha acontecido. Eu não conseguia explicar direito. Minhas palavras saíam embaralhadas. Não queria falar o nome dele. Não ali. Não na frente de todos. Porque, se eu falasse, se eu confirmasse que X tinha me salvado, eu assinava a sentença dele ali mesmo. Enquanto me levantavam, o detento ainda estava de pé, parado no meio do corredor, cercado por 2 colegas de farda. Ele não esboçava reação, não discutia, não pedia reconhecimento. Era como se aceitasse tudo com uma calma que me incomodava. O olhar dele não era de medo, era de certeza. Levaram ele de volta para a cela sem dizer uma palavra. Eu acompanhei com os olhos e por um segundo ele olhou para trás. Olhou direto para mim. E naquele olhar havia algo mais profundo do que gratidão. Era um adeus silencioso. Depois disso, começaram as perguntas. Os chefes vieram, pediram relatório, acionaram o diretor, mandaram rever as imagens da câmera menos que... Claro, não funcionava naquele trecho do corredor, e no meio desse caos todo, ninguém mencionou UX. Ninguém perguntou por que ele estava fora da cela. Ninguém citou o nome dele, nem eu. Eu me calei. E aquele silêncio pesava mais do que qualquer ferimento. Fui atendido na enfermaria.
Levei 5 pontos na barriga e voltei para casa, no fim da madrugada. Mas eu sabia que a história ainda não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. Porque dentro de mim, uma parte gritava: ele te salvou. Você precisa fazer alguma coisa. Mas a outra, a que entende como esse sistema funciona, essa sussurrava: se você tentar, você morre. E o dilema começou a corroer minha alma. Voltei ao trabalho 2 dias depois. Foram as 48 horas mais longas da minha vida. Em casa, eu não consegui dormir. A cada vez que fechava os olhos, via o ferro improvisado brilhando na sombra. Sentia o cheiro do concreto úmido e revivia o som do solta-ele, ecoando no corredor. Era como se tudo tivesse acontecido de novo. Só que, dessa vez, eu não conseguia mudar nada. Quando entrei no bloco C novamente, o silêncio estava ainda mais pesado. Os presos me olhavam diferente. Não zombavam, não falavam. Só observavam, como quem espera um movimento em falso. Passei pela cela 12 fingindo a mesma frieza de sempre. Mas por dentro, meu peito batia diferente. Ló estava sentado, como sempre, braços nos joelhos, cabeça baixa. Só que dessa vez, não me olhou. E aquilo doeu. Parei por um segundo em frente à grade, fingindo revisar alguma coisa no papel. Queria dizer algo, qualquer coisa. Um obrigado, um estou tentando, um simples aceno, mas não saiu nada. Minha garganta travou. O silêncio entre a gente agora era mais barulhento do que qualquer grito que já ouvi naquela galeria, na cadeia. Até o ato de agradecer pode virar condenação. Se alguém me visse demonstrando respeito por ele, mesmo depois de tudo, seria o suficiente para jogá-lo de vez nas mãos da facção. E talvez até colocasse minha cabeça na mira também. Pior ainda, seria se ele aceitasse minha gratidão, porque aí não restaria mais dúvida para ninguém de que ele tinha me protegido por escolha. Então, fiz o que aprendi a fazer todos esses anos. Fingi normalidade, segui andando. Deixei o papel cair propositalmente na frente da cela. Era SO, um pedaço de relatório amassado, mas escrito nele, com letra pequena e disfarçada. Tinha 2 palavras: eu sei. Voltei depois da ronda e vi que o papel tinha sumido. Nenhum gesto, nenhuma resposta, nenhum sinal. E foi ali que eu entendi. Naquele lugar, a gratidão morre calada. Porque falar demais pode custar a vida de quem você mais quer proteger. E foi a partir desse dia que tudo começou a desmoronar. Lentamente, silenciosamente. Como tudo dentro de uma prisão. Nos dias que seguiram, o nome dele passou a queimar na minha boca. Eu queria falar, queria agir, queria fazer alguma coisa. Mas tudo ali dentro me lembrava que eu era só mais uma peça, menos descartável, substituível, vigiada. Mesmo assim, comecei a mexer por baixo dos panos. No sistema, você nunca pode parecer envolvido demais. Então fiz do jeito que o jogo manda. Informalmente, fui até o coordenador da segurança e joguei a ideia no ar. Tem um preso no bloco C que pode estar correndo risco. Tão achando que ele delatou alguém. Ele me olhou com aquele cansaço institucional de quem já viu muito e resolveu sentir pouco. E você viu alguma coisa? Ele perguntou. Não, mas estou percebendo o clima. Ele riu de canto de boca. Então fique esperto você também. E virou as costas. Aquilo foi o primeiro tapa na cara. O segundo veio quando tentei conversar com a assistente social. Ela até fingiu interesse, perguntou o nome, prometeu ver o que dava para fazer. Mas dias se passaram e nada mudou. X continuava na cela 12, mesmo corredor. Mesmo olhar distante. Cheguei à sugaria. Num relatório interno,
que fosse feita uma reavaliação de segurança da ala C. Tentei usar termos técnicos, evitar nomes, parecer neutro. O documento voltou com uma rubrica seca no rodapé. Improcedente. Comecei a perceber os olhares. Alguns colegas começaram a perguntar demais. Outros começaram a se afastar. Um deles me chamou no canto e disse: "Tu está defendendo o preso agora? Não estou defendendo ninguém." Tia Sim. Cuidado para não morrer abraçado. Naquele momento, ficou claro. Se eu tentasse ir até o fim com isso, ou eu morria, ou eu morria junto. Porque no sistema, quem tenta ser justo vira ameaça. E a ameaça se elimina em silêncio. E a ironia mais cruel é que ele sabia disso antes de mim. Sabia que eu não conseguiria protegê-lo, que a estrutura era maior do que qualquer coragem individual. Mesmo assim, ele me salvou. E agora eu era só um espectador, preso nas próprias regras que me fizeram vestir essa farda. A morte dentro da cadeia não chega com gritos, ela chega com silêncio. E foi assim que começou o fim dele. Um silêncio denso, do tipo que você sente na pele. Não no ouvido. Os outros presos já não falavam com ele. Até os que dividiam o banho de sol passaram a ignorá-lo. Ninguém mais encostava na mesma barra de ferro. Ninguém mais aceitava os cigarros que ele oferecia. A cela dele virou ilha. Lá dentro, o isolamento não precisa de muros, só de códigos. E ele havia quebrado um deles. Ajudaram a gente ao Coraduskill. Antes era cheio de murmúrios e provocações. Agora ficava calado quando ele passava. Só olhares, frios, longos, carregados de sentença. Os faxinas não limpavam mais em frente. A tela 12, o bilhete do almoço, chegava amassado. A água vinha mais suja que o normal. Pequenas humilhações. Pequenos recados, até os agentes. Como agir diferente. Teve um dia que ouvi 2 deles comentando no vestiário. Esse aí já era. Só não sabem ainda como vão pegar. A facção tá só esperando a oportunidade certa. E tu acha que alguém vai impedir? Eles riram. Riram como quem ri de um acidente já anunciado. E aquilo me corroeu por dentro. Tentei conversar com ele de novo. Na ronda da madrugada, parei um segundo a mais na frente da cela. Ele estava deitado, de costas. Falei baixo, tô tentando. Ele não respondeu. Mas eu vi o ombro dele tremer. Não sei se era frio ou se era choro. No dia seguinte, ele não foi pro banho de sol. Disse que estava doente, mas eu sabia que era medo. E o pior é que naquele momento, eu percebi que ele estava mais sozinho do que nunca. Nem os próprios pensamentos ele podia confiar. A cela dele virou um lugar de vigília, não pela segurança, mas pela morte anunciada. A pressão era constante, como se o tempo estivesse apenas esperando, como se todos ali, inclusive eu, estivéssemos só contando os dias até o inevitável. E a culpa já começava a me consumir, porque mesmo tentando, mesmo querendo, eu sabia que não ia conseguir impedir. E foi aí que entendi que às vezes o inferno não é feito de fogo, é feito de silêncio. A primeira regra entre os nossos é: nunca se envolve demais. A segunda é: quem se envolve virá alvo. E eu estava aprendendo isso da pior forma. No começo, meus colegas vinham me perguntar como eu estava depois da emboscada. Foi feio, hein? Diziam. Ainda bem que você escapou. Mas depois que perceberam meu incômodo, meu silêncio, minha hesitação em falar mal do preso que tinha me salvado, começaram a se afastar. Um deles, o Moreira, que sempre dividia o café comigo, começou a mudar de lado na hora da troca de turno. Outro, o Davi, que adorava contar piadas sujas nos corredores, agora me olhava como se eu carregasse alguma coisa suja demais para rir junto. Eu tentei puxar a conversa, mostrar preocupação, dizer que talvez devêssemos reforçar
A segurança do Bloco C tá com pena. Muda de profissão, me disseram. Essas palavras ficaram batendo na minha cabeça por dias. Eu pensei em reportar oficialmente, chamar o corregedor, escrever tudo, mas o que eu tinha? Nenhuma imagem, nenhuma testemunha, nenhum áudio, só meu corpo cortado e minha palavra. E no sistema, a palavra de um agente contra a estrutura inteira não vale nada. Mais de uma vez, entrei na minha sala, fechei a porta e fiquei ali sentado no escuro, encarando nada, me perguntando em que momento exato eu tinha deixado de ser parte da equipe e me tornado um problema. Porque para eles, o que o preso tinha feito não era coragem, era manipulação. E o meu silêncio era fraqueza. E se tem uma coisa que a farda não perdoa, é parecer fraco. O rádio continuava chiando, a cela 12 continuava isolada e meus colegas continuavam calados. Ninguém falava sobre X. Ninguém citava o que ele fez. Era como se o sistema inteiro tivesse decidido que aquilo não podia ser lembrado. E esse pacto invisível doeu mais do que a lâmina no meu abdômen, porque eu percebi que não era só ele que estava sozinho. Agora eu também estava. Foi numa madrugada abafada, daquelas que o calor se acumula nos corredores e faz até o concreto parecer febril. Eu estava no fim da ronda, cabeça baixa, tentando não pensar demais, quando o faxina do Bloco C me chamou. Tem um recado para você. De quem? Não sei, mas mandaram dizer: cuida da cela 12. Ele não amanhece. Aquilo me travou. Faxina falou como quem entrega um pacote. Frio, prático. Sabia o peso do que estava dizendo, mas já não se importava. Agradeci, com a cabeça. Ele saiu andando como se nada tivesse acontecido, como se tivesse avisado que o café esfriou. Mas para mim, foi como um relâmpago rasgando a noite. Voltei correndo para o setor de monitoramento. Tentei puxar a câmera da cela 12, tela preta, Manhattan Call, em andamento, dizia o sistema. Coincidência? Desci de novo até o corredor. Cada passo meu ecoava como um martelo batendo num caixão. Cheguei até a cela, olhei para dentro. Ele estava acordado, sentado, costas na parede, olhos abertos, respirando, devagar. Não parecia com medo, nem nervoso. Parecia pronto. Fiquei ali por um tempo parado, em silêncio, até que ele me encarou. Eu sei que tentou, ele disse. Aquela frase me rasgou por dentro. Eu tentei responder, tentei abrir a boca, mas nada, a garganta fechada, o peito apertado. O único som que consegui fazer foi o da chave tilintando no meu bolso. Não tem mais o que fazer. Ele continuou. Já está feito. Me aproximei da grade, abaixei o tom da voz e perguntei aos VM. Rude. Ele respirou fundo. Não, precisam vir. Aqui dentro, a morte é paciente. Ela entra quando quiser. Ficamos em silêncio mais alguns segundos. Eu queria gritar, chamar reforço. Pedi para transferirem ele, Pfizer Buru. Mas tudo que eu fazia era olhar, porque a verdade é que não existia saída. Se eu mexesse naquela cela, colocava fogo no bloco inteiro. Se eu transferisse ele à força, declarava guerra com a facção. Se eu denunciasse, me jogava na mira junto com ele. Então, eu fiz o que o sistema ensina. Nada. Só que dessa vez, fazer nada doía mais do que qualquer ato. Me virei para sair. Mas antes de ir, ele disse, baixinho, obrigado por tentar. Eu devia ter feito mais. Não. Já fez o que ninguém mais faria. E então, o corredor engoliu minhas costas e o silêncio voltou a reinar. Aquela seria a última vez que eu veria ele vivo. Alvorecer no presídio tem um cheiro diferente.
Uma mistura de ferrugem, suor velho e café amargo sendo coado na cozinha dos agentes. Mas naquela manhã, o cheiro era outro. Silêncio demais no corredor. Nenhum grito, nenhuma briga, nenhuma batida de grade. O bloco C inteiro estava calado, como se tivesse acordado antes do sol e já soubesse o que ia acontecer. Eu não dormi. Fiquei no refeitório, de farda ainda manchada da semana passada, com a caneca na mão e o olhar perdido no chão rachado. O rádio pendurado no colete estalava de vez em quando, mas sem chamadas urgentes. Tudo normal. Às 6 horas em ponto, fui até o setor de trancas para abrir o pavilhão. Ninguém questionou. Ninguém veio comigo. Era como se todos tivessem decidido, em silêncio, que aquele plantão era meu karma. Andei até a cela 12, como quem carrega o próprio caixão nas costas. Cada passo me deu. Cada centímetro daquele corredor gritava lembranças da última noite. Cheguei. A porta estava fechada. A luz apagada. A cela quieta demei, respirei fundo, enchi o peito de coragem emprestada e bati com um cacetete na grade. Levanta. Porra, pro banho de sol. Nada. Tá me ouvindo? Silêncio. Peguei a chave com mãos trêmulas. Girei devagar. O barulho do metal parecia mais alto do que nunca. Empurrei a porta e lá estava ele deitado. Rosto sereno, olhos fechados. Nenhuma gota de sangue visível. Nenhum sinal de luta, apenas um pedaço de lençol, amarrado com cuidado nas grades superiores. O corpo ainda pendia, leve, como se flutuasse. Na parede, escrito com carvão: aqui dentro, heróis não vivem. Mas eu morri livre. Minha visão embaçou. O rádio no meu peito apitou. Bloco C. Situação? Demorei para responder. Seca. A alma em ruínas. Situação confirmada. Um a menos. E foi só isso. Nada mais. Nenhum alarme tocou. Nenhuma sirene chorou por ele. Nenhum colega comentou no grupo da segurança. E naquele momento, entendi que a morte mais cruel não é a do corpo. É a morte do nome. A morte do gesto. A morte do que ninguém ousa lembrar. Mas eu nunca ia esquecer. Depois que o corpo foi retirado da cela, tudo voltou ao normal. O banho de sol aconteceu. O almoço foi servido. Os presos foram recolhidos. E o sistema continuou girando, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia respirar. Fui chamado à sala do chefe de disciplina no fim do expediente. Estava sentado com a pasta aberta, o computador ligado e um formulário em branco na tela. Precisamos do seu relatório sobre o ocorrido, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Assenti com a cabeça, mas minha alma já gritava por dentro. Sentei na cadeira, peguei a caneta e travei. Minha vontade era escrever tudo. Contar sobre a emboscada, sobre o aviso, sobre a tentativa de proteger, sobre o lençol amarrado com calma e aquela frase escrita na parede. Mas eu sabia que se escrevesse a verdade, eu enterrava a mim mesmo junto com ele. O chefe olhou para mim. Quer ajuda para redigir? Neguei com um gesto. Eu consigo. E então comecei a escrever. Durante a ronda das 06 horas, foi identificado o detento da cela 12 em condição de suspensão por enforcamento. O local foi isolado e a equipe de apoio acionada. Não foram identificados sinais de arrombamento, violência ou agressão externa. A causa presumida? Suicídio. Frio, limpo, técnico, como mandam os manuais. Não mencionei que ele salvou minha vida. Não citei o bilhete. Não contei sobre os olhares, o silêncio, o isolamento forçado. Não escrevi a frase na parede. Não escrevi sobre o aviso do faxina.
Não escrevi que o sistema inteiro se calou, até empurrá-lo ao fim. Assinei, o chefe leu por cima, deu um HMM de aprovação e carimbou o papel com aquela tinta vermelha que parece sangue coagulado. E assim, o último ato de um homem virou rodapé em um relatório frio. No final, o documento dizia: caso encerrado, sem necessidade de investigação feita à pasta. Saí da sala, com o peso do mundo nas costas. Fui direto pro vestiário. Tirei a farda e fiquei olhando pro espelho. Ali estava eu, vivo, mas por dentro, morto, igual a ele. Porque a verdade que eu enterrei naquele relatório era também a parte mais humana que eu ainda tinha. Faz semanas desde aquela madrugada, e ainda hoje, quando fecho os olhos, vejo ele. Vejo a cela escura, vejo o lençol pendendo do alto da grade. Vejo a frase na parede, vejo os olhos dele serenos, como quem aceita o próprio fim, porque sabe que não há outro caminho. Voltei ao trabalho, o sistema seguiu. Novos detentos chegaram, outros foram embora. As rondas continuaram, as sirenes tocaram, o rádio chiou, tudo voltou ao ritmo habitual. Mas dentro de mim, nada voltou ao lugar. Às vezes, passo em frente à cela 12, agora, ocupada por outro preso qualquer, e meu estômago revirava. Tento parecer indiferente, mas toda vez que olho para dentro, minha mente preenche o espaço com a imagem dele. Ninguém mais fala dele. Nenhuma gente, nenhum detento. O nome X desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas dentro de mim, ele grita, grita nas madrugadas, nas pausas do café, nos silêncios da ronda. Já pensei 1000 vezes em contar a verdade, escrever uma carta anônima, denunciar, fazer justiça, mesmo que tarde. Mas então lembro da frase que ele deixou: aqui dentro, heróis não vivem, mas eu morri livre. E essa frase me prende mais do que qualquer cela, porque no fundo ele sabia que ao me salvar, ele se condenava, e mesmo assim, escolheu fazer. E eu sobrevivi, calado, seguindo ordens, escrevendo relatórios, engolindo a voz. Minha esposa percebeu que algo mudou. Me olha com olhos preocupados, como quem sente um abismo, onde antes havia chão. Mas não pergunta, acho que tem medo da resposta. E eu, medo de dizer, porque como explicar para alguém de fora que o sistema não mata só os presos? Ele mata quem tenta ser humano. Mata na alma, mata devagar. Desde aquele dia, carrego uma verdade que não posso contar e uma dívida que não posso pagar. Ele me deu a vida e eu só dei silêncio. Todo dia, quando visto a farda, me olho no espelho e me pergunto: quem é esse cara aí? A Reese nunca vem. Antes, eu achava que proteger o sistema era honroso, que manter a ordem era meu dever, que ser firme era ser forte. Mas depois de tudo, o que sobrou em mim é só dúvida. Como continuar trabalhando num lugar que te obriga a enterrar a verdade? Como manter a postura de agente quando tudo que você faz é fingir que não viu, que não ouviu, que não sabe? Como seguir chamando isso de justiça quando quem salva morre e quem se omite ganha promoção? Volto para casa carregando um fardo invisível. Não é o colete, nem o rádio, nem a tranca no coldre. É o silêncio, é a omissão, é o rosto dele que nunca mais vai sair da minha cabeça. Já pensei em pedir transferência, em sair da segurança e ir para um setor administrativo. Já pensei até em largar tudo e sumir. Mas aí lembro da minha filha pequena, das contas, do aluguel, e o sistema, mais uma vez, me segura pelo pescoço. Às vezes, penso que o X teve mais coragem do que todos nós juntos. Ele não só salvou uma vida, ele quebrou o C, enfrentou os monstros de frente. Sabia que ia morrer, e ainda assim fez.
E eu sobrevivo, cumpro horário, assino folha, mas cada vez que bato uma cela, cada vez que olho nos olhos de outro preso, me pergunto se não sou só mais um carcereiro de mim mesmo. Os colegas seguem com suas piadas, fingem que nada aconteceu, vivem como se fosse só mais um número, mais um caso encerrado. Mas dentro de mim, o caso ainda pulsa, ainda sangra. A farda pesa, a chave pesa, mas o que mais pesa é saber que continuo por continuar depois de tudo. É talvez o ato mais covarde que já cometi. Tem coisas que a gente vive e que nunca mais saem da pele. Eu sei que tem quem vai me julgar, vai dizer que fui covarde, que podia ter feito mais, que me escondi atrás da farda, atrás do sistema, atrás do medo. E talvez essas pessoas estejam certas, mas também sei que quem nunca esteve lá dentro não entende como funciona aquele lugar onde a vida vale menos que um maço de cigarro, onde as regras não estão escritas no papel, mas tatuadas na carne, onde o silêncio não é omissão, é sobrevivência. A história do ex não é só sobre ele, é sobre mim, sobre todos nós que escolhemos calar, sobre cada agente que engole o nó na garganta, cada preso que é esquecido, cada verdade que nunca chega à superfície. E o mais cruel é que no fim o sistema vence. Ele não precisa te matar para te destruir, ele só precisa fazer você seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não consigo. Eu sigo sim. Cumpro meu turno, assino ponto, visto a farda, mas por dentro, Carigo, um túmulo. E nesse túmulo está enterrado o nome de um homem que me salvou, que me deu a vida, que confiou em mim. E o que eu fiz por ele? Nada. Ou pior, fiz o que o sistema queria que eu fizesse. Silêncio. Hoje eu conto essa história não para aliviar a culpa menos, porque essa eu vou carregar até o fim menos, mas para que alguém, em algum lugar, escute, para que alguém entenda que às vezes os verdadeiros heróis morrem sem medalhas, sem homenagens, sem nem mesmo serem lembrados. E se você chegou até aqui, ouvindo isso tudo, então o nome dele vive um pouco mais, porque enquanto alguém lembrar, ele não morreu em vão.